Hoje a gente vai começar com um resumo de história e álgebra. Eu vou fazer separados, né, óbvio, mas eu vou gravar primeiro agora o de história, depois eu vou gravar o de álgebra. O que vai cair em história? A Dani, ela passou uma lista que meio que vai ser a prova. Ela passou a prova pra gente e a gente meio que respondeu a prova. Como você sabe disso, Lodi? Ela foi dando na cara, falou, ó, vai ter questão disso, ó, vai cair uma questão disso aqui. Então ela meio que já entregou a prova pra gente. Então, tem que gabaritar, né? Mas mesmo assim eu vou explicar pra vocês. E ela passou o roteiro de estudos, que é esse lindezo aqui. E eu vou explicar o roteiro pra vocês, pra quem não entendeu. A primeira questão do roteiro foi perguntando sobre aquela linha do tempo que ela passou no primeiro dia de aula, que fala sobre os períodos, né? São as idades. Que tem a pré-história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. Ela não vai pedir pra explicar essas idades. Ela vai pedir apenas pra explicar a pré-história que meio que você vai colocar lá, pré-histórica. Aí você vai colocar paleolítico, neolítico e idade dos metais. Aí vai estar lá, paleolítico, coloca pedra lascada, neolítico, pedra polida e idade dos metais, não sei se ela vai pedir os metais, mas tipo, se pedir é cobre, bronze e ferro. Agora, a gente vai aprender também sobre a cana-de-açúcar, tipo, como que foi lá a produção e também como que ocorreu a crise da cana-de-açúcar. Tinha as capitanias hereditárias, né? As capitanias que prosperaram, que não quebraram, né? As que prosperaram das capitanias hereditárias foi a de Pernambuco e a de Bahia. E também tem uma questão do roteiro que fala como que aconteceu a crise da cana-de-açúcar. Teve dois motivos. Teve a questão da crise, o motivo da crise teve... Ai, gente, me embolei toda aqui, mas enfim. Teve dois motivos, o externo e o interno. Qual foi o motivo externo? Que os holandeses, eles começaram a produzir cana-de-açúcar numas ilhas do Caribe que eram denominadas Antilhas. E, tipo, por o Brasil ter outro lugar que estava concorrendo, tipo, o Brasil estava produzindo cana e as Antilhas também, então era uma concorrência a mais. E agora o motivo interno foi que os holandeses, eles invadiram a capitania de Pernambuco e meio que fizeram uma guerrinha ali, e pra coroa portuguesa suprir os gastos que, tipo, eles tiveram com aquela invasão, eles tiveram que aumentar os impostos dados aos senhores de engenho. Então, esse foi um dos motivos, e isso é a resposta da questão 2B e 2C. E da 3 também. Mas enfim, a 4 fala sobre o que são revoltas nativistas e separatistas. Tá pedindo a diferença. A nativista é a revolta na qual os nativos, por isso o nome nativistas, os nativos faziam meio que uma revolta para poder melhorar a convivência com a colônia. Eles não queriam se separar, tipo, se tornar uma capital independente. Eles queriam meio que só apenas aprimorar sua relação com a colônia, coisa que, tipo, vamos dar um exemplo, vocês estão abusando muito da gente, eu quero que isso aqui melhore, tal. Às vezes dava certo, às vezes não. E também tem as separatistas, que são para separar a colônia da metrópole, que o nome mesmo já fala, né? Que tem alguns exemplos que ela deu, mas tipo, não vai cair na prova, então tanto faz. Agora, a 5. A 5 pede para explicar como que aconteceu a revolta de Beckmann. O que foi a revolta de Beckmann? Foi a insatisfação das pessoas que por conta da companhia de comércio. O que é a companhia de comércio? Foi uma companhia criada para comercializar escravos e controlar compras e vendas. Porém, com a baixa qualidade das mercadorias e preços altos, fraudes e descumprimento de cotas, as pessoas começaram a ficar revoltadas e queriam que essa companhia de comércio acabasse. Então, o líder dessa revolta era Manuel Beckmann, que conseguiu dar um fim nessa companhia de comércio. E um dia eles resolveram mandar um representante dessa rebelião para Portugal para poder falar, olha, esse movimento que a gente está fazendo é um movimento justo, é um movimento que quer fazer isso, parar de fazer isso. Só que Portugal não ligou, foi lá, prendeu o representante que mandaram, aí veio um português pro Brasil que deu fim na revolta, restabeleceu as companhias de comércio e sacrificou todas as pessoas que estavam mais envolvidas, inclusive Manuel Beckmann, que suas últimas palavras foram morro feliz pelo povo de Maranhão. E essa foi a revolta de Beckmann. E teve uma coisa também que eu acho que tem que falar também,
que a rebelião, a rebelião foi formada por líder de Manuel Beckmann, que ele expulsou os jesuítas que estavam aqui no Brasil e depois, enfim, na Companhia de Comércio. É porque estava em algumas páginas assim, então eu acho que poderia ser importante. Agora, a 6 pede pra gente citar as guerras, as revoltas nativistas que a gente estudou, que é a Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica e Revolta de Beckmann, né, que eu acabei de falar. E também a professora falou que a gente vai ter que explicar essas revoltas, não é mesmo? E, tipo, eu não sabia. Ela foi avisar no final da explicação porque ela tinha pedido pra gente estudar as seguintes páginas, 27 e 28. E, querendo ou não, tá... É verdade, né? Mas aqui, ela ajudou bastante a gente nessa também, porque ela falou assim, na tarefa da página 27, ela falou, preste atenção nessa tarefa. Então, ela falou assim, ó, a gente tinha que ligar as coisinhas. E aí, disse ela assim, ó, vocês vão poder colocar isso que tá na página 27 como resposta na prova. Então, aqui tá falando aqui, ó, revolta de Vila Rica, e ponto uma setinha e fala, descontentamento da população local com a criação das casas de fundição e a proibição da circulação do ouro em pó. Sim, você pode colocar essa resposta na prova. Então, estudem essa página aqui, ó, essas partezinhas que estão grifadas, aliás, eu não grifei. Um deles que é sobre a Guerra dos Mascates, que é a disputa de poder entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Como vocês vão aprender isso, eu não sei, mas agora decorar, vocês decoram. Porque eu eu vou decorar isso aqui, porque eu vou ficar alguns dias decorando isso. Mas é isso. Agora, voltando para o roteiro, né? A gente vem aqui para 7, que está diferenciando entradas e bandeiras. Entradas são expedições financiadas pelo governo. Já bandeiras são expedições financiadas por particular. E os nomes das pessoas que realizavam as bandeiras eram os bandeirantes, que a gente já estudou bastante sobre e já ouviu bastante esse nome. Aqui na 8 tá falando sobre sobre a diferença não, tá falando sobre as bandeiras de apressamento, sertanismo de contrato e bandeiras de prospecção. O que é isso? A bandeira de apressamento era a captura de indígenas para vender eles como escravos. Então grava isso, porque eu tenho certeza que ela vai pedir nessa prova. Aqui, ó, bandeira de apressamento, captura de indígenas ou nativos para poder vendê-los como escravos. Agora, sertanismo de contrato. Contratavam senhores do engenho para destruir quilombos. Só. Bandeiras de prospecção. Procuravam metais e pedras preciosas. Só isso? Só isso. Então, é isso. Agora, a 9. A 9 eu não lembro muito bem como que era, porque a minha lista tá bem ali e eu não quero pegar. Mas, se eu não me engano, eu tava falando sobre qual que era, quais medidas a colônia aplicou para poder administrar a mineração e também o que era a casa de fundição. E a minha resposta foi assim: foram cobrados os impostos para poder administrar, como o quinto, as datas e a captação. Ela falou na aula que ela não vai pedir o que é cada imposto, mas sim, é para citar eles, é para você saber eles, que são 3, quinto, datas e captação. E a casa de fundição, o que era? Era onde derretiam ouro e colocavam o selo real neles. E lá também era onde eram aplicados esses 3 impostos. Que esses 3 impostos, normalmente não, né? Esses 3 impostos eram girados ao redor do ouro. Ou seja, esqueci a palavra que eu ia falar agora, mas todos esses 3 impostos, tanto quinto, datas e captação, eram impostos do ouro. Eu lembro que a captação, se eu não me engano, era o imposto pelos escravos que trabalhavam para você. Mas eu não sei, mas eu tô falando isso. Mas aí, tudo isso você pagava uma taxa do ouro, assim. Agora, a 10 era uma que ela pediu também para prestar atenção numa tarefa lá. É a tarefa da página 27. E a 11 era pra, falar como que era a mineração como que era a mineração, como que era o trabalho das minas. E isso aqui tá na página 23, que ela disse também que a bateia era importante. Não sei porquê, mas ela falou que a bateia era importante, que era um instrumento, uma peneira, que era usado para poder garimpar ouro, né? E aqui tá na página 23 sobre o trabalho das minas, que eu não sei se a minha resposta tá completamente certa, porque eu falei meio que só sobre a bateia. E é isso, galera. O conteúdo de história, ele tá, né, não tá fácil, mas ele tá curto e também a Dani
meio que falou as questões pra gente. Então, se você aprender direito o conteúdo, porque ela explica super bem, e você conseguir decorar as questões que ela falou lá na sala, você vai se dar muito bem nessa prova, principalmente para algumas pessoas que não prestam atenção, não fazem tarefa. Essa prova tá dada porque o meu resumo é a resposta de toda a prova, se a Dani tiver certa nas questões que ela falou dentro de sala de aula, tá bom? Um beijo e obrigada por assistir. E, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E beijo!